Oi, gente. Eu acabei de assistir o debate entre Lula e Bolsonaro na Band e com a participação do pool dos veículos de comunicação e vou trazer nesse vídeo um resumo da primeira parte e impressões gerais do debate. Eu não acredito que esse debate vai modificar muito o pensamento do eleitor. Acredito que a maioria dos eleitores já devem estar com o voto mais ou menos definido. Acredito também que as estratégias utilizadas pelos candidatos foram aquelas que eles já haviam utilizado antes, Lula defendendo as suas gestões e Bolsonaro fazendo ataques com pautas de cunho cultural e ameaça do medo vermelho da América Latina. Então não teve assim nenhuma grande novidade. Acho que a única coisa talvez boa que aconteceu no início do debate, do ponto de vista de alguma mentira ser desmascarada, foi Lula ter desmascarado a mentira sobre o auxílio emergencial. Eu vou explicar sobre isso nesse vídeo, porque teve uma pergunta sobre o orçamento. E aí Bolsonaro disse que conseguiu garantir o orçamento pela PEC dos precatórios, como se fosse a PEC dos precatórios fosse uma coisa boa, se esquece de quem vai sofrer por não receber, né, se deve a essas pessoas. Né? E aí ele faz um ataque ao Bolsa Família, e aí Lula esclarece sobre o auxílio emergencial. O que é que Lula diz? Lula lembra as pessoas que o governo Bolsonaro, quando teve a discussão do auxílio emergencial, o governo foi contra o auxílio emergencial. Bolsonaro quer apagar isso da história, mas a história deve ser lembrada. O governo Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial inicialmente. Depois, Paulo Guedes, pressionado pelo contexto, trouxe uma proposta de R$ 200. A esquerda no Congresso defendia R$ 600. Numa negociação com o Congresso aprovou 500, aí para não ficar por baixo, Bolsonaro retomou a proposta que era da esquerda de R$ 600 e definiu o auxílio em R$ 600 para não ficar por baixo, porque tinha sido inicialmente contra. Não é? Lula também defendeu, no campo da economia, uma reforma tributária, que se tribute menos dos mais pobres e da classe média e mais dos mais ricos. Né? Também falou que o Congresso não pode cuidar do orçamento, né, se referindo ao orçamento secreto. Agora, aí, uma mentira do Bolsonaro, Lula não desmascarou, não esclareceu. E eu vou aqui esclarecer. Bolsonaro normalmente diz que o orçamento secreto ele não tem nada a ver com isso e que ele vetou, mas o veto dele foi derrubado. Isso é uma mentira. O veto de Bolsonaro foi mantido, o orçamento secreto foi vetado inicialmente, mas aí o Centrão pressionou Bolsonaro dizendo: epa, Bolsonaro, que história é essa de você vetar o orçamento secreto? E aí Bolsonaro, que estava no meio dos escândalos de corrupção da família dele, com funcionários fantasmas sendo descobertos, do Queiroz, da filha do Queiroz, dos parentes do Adriano da Nóbrega lá no escritório do Flávio Bolsonaro, e com um monte de pedidos de impeachment na mesa do Centrão, o Bolsonaro resolveu mandar uma lei de diretriz orçamentária de volta para o Congresso, contemplando a emenda do relator, ou seja, o orçamento secreto, que se tornou o maior esquema de corrupção com participação do governo federal da história do Brasil. Só do que já foi executado foram mais de 45 bilhões de reais. Mas o número, nesse momento, é muito maior do que esse. Deve ter ultrapassado 65 bilhões. Né? Então, infelizmente, Lula não esclareceu esse ponto. Né? Lula bateu muito. No início, ele perguntou para Bolsonaro quantas escolas ele fez, quantas universidades ele fez. Bolsonaro se esquivou, não quis falar, disse que porque estava na pandemia não fez escola, enfim, não fez universidade. Aí Lula lembrou que só teve uma universidade que foi concluída. Mas nessa discussão sobre a educação, tem uma coisa aí que Bolsonaro fez de dizer que ele era contra o fechamento das escolas durante a pandemia, que o déficit educacional teria sido menor se as escolas tivessem sido mantidas em funcionamento. Aí Lula, em outro momento do debate, lembrou, e eu estou querendo destacar aqui, que morreram quase 2.000 crianças, mais de 1.800, de Covid no Brasil. Se as escolas não tivessem sido fechadas, se não tivessem tido o distanciamento social, esse número de crianças que faleceram de Covid seria muito maior. E não só crianças. Teria morrido
professores, funcionários, gente da limpeza das escolas, gente da administração das escolas. Eu gosto de lembrar isso porque Lula bateu muito, quando bateu no Bolsonaro, falando do negacionismo do Bolsonaro, da falta de humanidade dele e do atraso para comprar as vacinas. Ele não tocou, mas eu vou tocar aqui, na não ter respondido os e-mails da Pfizer. Mas faltou Lula ter destacado que a briga que Bolsonaro teve com os governadores contra o distanciamento social também, e defendendo até mesmo uma imunidade de rebanho, também tem muito a ver com um dado muito importante que Lula lembrou, que é um dado assustador, que o Brasil tem 3% da população do mundo, mas tem 11% das mortes de Covid. E isso aconteceu principalmente, ou seja, a gente ter tão mais mortos do que tem população, porque nós tivemos e temos um presidente negacionista. Um presidente que fez pouco caso das vacinas, que não tinha interesse inicialmente em comprar, que a compra teve que ser feita pelos governadores, que teve que ter pressão, que teve que ter mobilização social para que isso acontecesse, né? E só depois disso é que as compras foram acontecendo e que o processo de vacinação foi avançando, inclusive por causa da CPI. A CPI contribuiu com esse processo, não é? E Bolsonaro defendeu que as escolas deveriam ter ficado abertas, né? Então, mais crianças teriam falecido, né? Lula lembrou do destaque no combate a H1N1 e a velocidade de vacinação que aconteceu na época, né? E durante o debate tiveram muitas trocas de acusações. O Bolsonaro, lembrando o Medo Vermelho, tentou resgatar o Foro de São Paulo, o Daniel Ortega lá na Nicarágua, e Lula teve aquela postura de defesa da autonomia dos povos. Cabe ao povo nicaragüense punir o Daniel Ortega pelo seu encaminhamento autoritário, né? Não é papel dele fazer isso. Isso indicando que não concorda com esse caminho autoritário do Daniel Ortega. Devo dizer também que eu não sei se vocês sabem disso, mas eu, quando eu era pequeno, né, tinha 5, 6 anos de idade, eu me alfabetizei na Nicarágua. Pós a Revolução Sandinista, né, minha mãe foi trabalhar na Nicarágua e eu tive a minha primeira alfabetização em castelhano. E Lula fez um elogio à Revolução Sandinista, que de fato foi uma revolução importante para acabar com ditaduras de oligarcas de lá. E é triste, é lamentável ver hoje o Daniel Ortega indo nesse caminho autoritário, né? E aquelas pessoas que são de uma esquerda democrática e progressista, de uma esquerda libertária, no sentido que defende a liberdade e a igualdade, não como contraditórias, mas como princípios fundamentais que organizam nossa ação, nós temos que sempre ser críticos de governos autoritários, sejam eles de direita ou de esquerda. Eu mantenho aqui a minha coerência nessa crítica, né? Bolsonaro terminou o debate fazendo lembretes daquele discurso das pautas morais. Teve um determinado momento que foi retomada a confusão e a polêmica com as venezuelanas. Eu tenho inclusive uma coisa para falar sobre essa polêmica, mas eu acho que eu vou deixar para me aprofundar sobre isso em um vídeo, porque existe uma chance ali do Bolsonaro ter cometido um de 2 crimes. E é parecido com o caso envolvendo a Damares. Ou seja, ou foi denunciação caluniosa, ou ele difamou elas, né? Ou ele prevaricou. Deveria ter denunciado o que estava acontecendo ali aos órgãos de justiça e não fez. E esse aspecto da acusação sobre aquela fala do Bolsonaro eu vou destacar mais em um outro vídeo. Vou também fazer um outro vídeo pormenorizando outros aspectos desse debate. Mas as minhas impressões gerais foi que Lula foi muito bem, foi habilidoso. Tem um determinado momento, inclusive, que ele fica na frente da câmera bloqueando a presença de Bolsonaro para só ele aparecer na câmera, uma esperteza ali de posicionamento, né? Teve um momento constrangedor que o Bolsonaro quis tocar no Lula, né? Muitas trocas de acusações, interrupções. Tiveram poucos pedidos de direito de resposta aceitos, porque, embora tivessem acusações e ataques, foram poucos os ataques que caíram na ofensa pessoal, embora
eles tenham caído em ataques mais genéricos a problemas de corrupção em um e outro governo, né? E eu acredito que o debate provavelmente vai ter pouco impacto nas pesquisas e pouco impacto na modificação do pensamento do eleitor. Eu gostaria de um formato diferente. Eu acho que esse formato de confronto direto de 15 minutos administrando o tempo ficou meio constrangedor, não foi o melhor formato. Eu gostaria mais de um formato com perguntas específicas sobre saúde, educação e tal, e 4 minutos para candidato para responder sobre essas questões. E eles serem confrontados sobre essas questões com perguntas específicas de jornalistas, e aí ter um momento de confronto entre eles em que um candidato pudesse perguntar alguma coisa para o outro, né? Com um tempo bom, mas não 15 minutos para cada um. Sei lá, no máximo 7 minutos para cada já seria suficiente. Então eu acho que o formato tem ali alguns problemas, né? Mas enfim, achei a performance do Lula boa, e não teve nenhuma grande novidade na estratégia do Bolsonaro. Talvez só um pouco mais de cinismo, de ficar olhando para a cara do Lula e sorrindo e dando risada, né? E talvez tenha sido a estratégia que ele tentou fazer para diminuir. Mostra como ele olha, né, para um nordestino, né? Ele olha com ar de superioridade, né? Mas enfim. É, foi isso que eu pensei sobre o debate. Acho que o debate não vai ter muita repercussão nas redes sociais, vão ter muitos clipes e memes de falas de um para o outro, né, recortes para as redes sociais, mas não acredito que vai ter um grande impacto em mudança de intenção de voto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.